mais delongas, gostaria de passar a palavra ao professor Agostinho Ramalho Neto. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um grande prazer para mim estar participando deste evento de tão grande importância, né, pela temática, que compreende, e pelos ângulos, pelos diferentes ângulos de abordagem que ele convoca. Eu agradeço a acolhida que me é feita aqui pelo Dr. Martinho, e quero agradecer muito a Renata Costa Moura pela iniciativa de me convidar e de me dar com isso a honra, não é, de participar deste evento. Quer dizer, quando eu vi o tema da mesa, direitos das pessoas desassistidas, uma primeira coisa que me ocorreu foi mais ou menos esta, quer dizer, logo as pessoas desassistidas têm direitos, mas alguma coisa impede o exercício desses direitos que as levariam a necessitar de uma assistência. E na medida em que elas são desassistidas, também o direito à assistência lhes é negado. Então me ocorreu a coisa na perspectiva de uma dupla privação de direitos. Um do direito que eles têm e que não lhes é possível exercer com maior eficácia, e outro, o fato de nem a assistência que se destinaria às pessoas que estariam nessa situação também lhe chegaria, de modo que haveria uma dupla privação de um direito e da assistência à falta desse direito. Estaria marcado por essa espécie de dupla falta, que era uma primeira coisa que eu resolvi falar quando pensei em fazer umas anotações para trazer para cá. Ao invés de falar propriamente das pessoas desassistidas ou de políticas sociais voltadas para elas, que não é propriamente a minha especialidade, não é propriamente o meu campo de trabalho, eu achei mais interessante trazer algumas questões, alguns traços de uma ordem social, política e econômica que propicia que haja, por um lado, a necessidade de haver a assistência e, por outro lado, há algo que emperra e provoca a privação dessa assistência. Por exemplo, quando a gente diz assim, um sem terra, se a gente para pegar a própria expressão, é uma espécie de identificação. O sujeito é identificado como um sem terra. Mas olha que é interessante você observar o seguinte: quando você qualifica um proprietário, você qualifica por aquilo que ele tem. Quando você diz um sem terra, você define por aquilo que ele não tem. Então seria um caso de uma espécie de definição negativa, em que o sujeito é identificado não por suas propriedades, como numa definição se diz que a definição elenca as propriedades daquilo que está sendo definido. O sujeito não é identificado por suas propriedades, em todos os sentidos do termo, mas justamente pela falta delas, e sobretudo pela falta das propriedades, digamos, das condições materiais de existência. Então, é pensar que espécie de estrutura social, política e econômica se dá, no sentido não apenas de possibilitar, como até mesmo de forçar, de gerar as condições para que esse tipo de coisa aconteça. A pessoa que está privada nessa perspectiva que eu delineei, ela se pode chamar, de um modo geral, de uma pessoa excluída, que é inclusive uma categoria com a qual se trabalha hoje quando se pensa as questões sociais. Uma pessoa excluída. Consequentemente, há por oposição aqueles que são incluídos. E se pode imaginar que haja uma tensão entre esses dois polos, não é?
E a pessoa excluída, ela ainda por cima, ela fica numa espécie de posição de invisibilidade. Porque uma das mais eficazes e sutis formas de exclusão é justamente reduzir o sujeito a uma posição de invisibilidade. O sujeito simplesmente é um anônimo, ele não conta, ele não existe concretamente. Ele é um daqueles pelos quais, como disse Judith Butler, não se faz luto. É um daqueles pelos quais não se faz luto. Não é? Ele, na verdade, é como que ele estivesse sobrando, ele foi ejetado, colocado para fora do corpo da sociedade. Então, eu às vezes tenho colocado que a oposição, incluídos e excluídos, principalmente depois do triunfo do modelo neoliberal, e é mais até dele que eu vou falar um pouco, essa oposição, incluídos e excluídos, de alguma forma, ela ultrapassa e engloba a antiga oposição que Marx estabeleceu entre o opressor e o oprimido, entre a classe dominante e a classe dominada, e mais especificamente entre o opressor e o oprimido. Hoje, a oposição opressor-oprimido, ela não dá conta de pensar as condições de exclusão. Porque, afinal de contas, nos dias que correm, ser oprimido não deixa de ser uma forma de inclusão. O sujeito é incluído, digamos assim, no mercado, nas relações de trabalho, como aquele que vai ser explorado, consequentemente é aquele que vai ser oprimido, mas esse lugar de oprimido o inclui. O inclui como oprimido, é verdade, mas o inclui. Porque há aqueles que nem oprimidos chegam a ser. Há aqueles que nem oprimidos conseguem ser, eles não conseguem nem ter acesso, digamos assim, à categoria dos oprimidos. Porque eles estão de tal maneira excluídos que não há quem necessite deles. Não há quem necessite da sua força de trabalho, nem mesmo para explorá-la. Em algumas vezes em que eu falo nessa perspectiva, eu coloco que, sob certo ponto de vista, o excluído está numa posição análoga ou até pior do que a do escravo. Porque numa sociedade escravista, e a nossa não deixa de ser hoje uma sociedade escravista, e aliás, tem até projeto no sentido de abrandar as regras que definem o trabalho escravo, que é uma maneira oficial de retomá-lo por baixo do pano, digamos assim. Numa sociedade escravista, algo do campo da necessidade inclui o escravo. O senhor do escravo tem um interesse no trabalho daquele escravo, de explorá-lo. Consequentemente, no seu próprio interesse, ele tem que garantir minimamente a sobrevivência, ele tem que garantir minimamente a subsistência do explorado, ainda que seja um escravo, para que ele possa reproduzir a sua força de trabalho. Então, o próprio lugar de escravidão não deixa de implicar uma inclusão na ordem do mercado, ainda que no lugar de escravo. Muitos dos excluídos nem a esse lugar conseguiriam ter acesso, porque não há nenhuma necessidade que os inclua, nem como oprimido, nem mesmo no limite como escravo. É um quadro terrível, é sem dúvida alguma um quadro pavoroso. Porque com essa espécie de exclusão, o que se pode esperar que esses que foram excluídos façam? Simplesmente se resignem à sua sorte, consideram que, digamos assim, pertence à sua natureza ocupar aquele lugar nas relações econômicas, nas relações sociais, indignar-se, protestar, revoltar-se. E estes incluídos, que constituem os hegemônicos, os dominantes na sociedade, eles têm que fazer mecanismos no sentido de garantir que aquele que está excluído não os ameace. Uma das formas principais que se usa para isso é o direito penal. É justamente a criminalização como um instrumento de intimidação, de punição, de expiação, embora o discurso seja o discurso da ressocialização,
que seria, digamos assim, a razão nobre da pena, mas o que de fato acontece é que o direito penal acaba servindo como uma espécie de contenção, como uma espécie de instrumento de controle, não é? De possíveis e até que bem cabíveis seriam revoltas dos oprimidos. Eu coloquei aqui algo que seria até uma espécie de epígrafe para o início da minha fala, que eu acho que, porque antes de colocar essa questão, eu poderia perguntar que conjunto de condições torna possível esse tipo de organização social. Porque ele está aí, ele existe. Uma sociedade de exclusão, em que a minoria é incluída e a grande maioria é excluída, e no que ela é excluída do acesso ao consumo, ela acaba sendo excluída da própria cidadania. Porque um dos traços do neoliberalismo é que o cidadão se transforma em consumidor. Quem não tem acesso ao consumo, quem não consegue ter o status de consumidor, ele não consegue efetivamente ter o acesso ao lugar de cidadão. Os chamados direitos de cidadania lhe são negados porque ele não tem como que esse ingresso que a condição de consumidor lhe daria no mundo da cidadania. Então, que estrutura social torna isso possível e que posição de sujeito torna possível aos que mantêm esse estado de apartheid social? Que posição de sujeito permite com que eles não só se mantenham no seu lugar dominante, como a partir daí procurem manter a estrutura enquanto tal e, consequente, manter o excluído, vamos dizer assim, no seu lugar. Aliás, uma das posições de sujeito é precisamente a demarcação de lugares. Há lugares a serem ocupados no espaço da sociedade e nós aqui dominantes já ocupamos o nosso. Consequentemente, nós é que definimos o critério para os demais. O que é normal, o que é anormal, o que pode ser permitido, o que tem que ser proibido, o que pode ser considerado legítimo e o que não pode, o que pode ser, deve ou não deve ser tipificado como crime, ou seja, o que deve ou não ser criminalizado. Então, há uma determinada posição de um sujeito, que é a posição de um sujeito dominante. Ele se percebe como dominante e ele constrói o seu lugar na sociedade e a própria estrutura dessa sociedade no sentido de garantir esse lugar de poder, que é um lugar de privilégio, é um lugar de poder dentro da sociedade. E talvez aqui fosse interessante lembrar uma pequena observação que Hobbes faz no Leviatã, e que eu considero uma autêntica lei da política, quando ele diz o seguinte: ninguém está garantido com seu poder atual se não aumentá-lo ainda mais. Ninguém está garantido no seu poder atual se não ampliá-lo. No mundo capitalista, então, isso é visível. Uma grande empresa, se ela não procura ampliar os seus lucros, se ela não procura crescer, como se diz, logo, logo, outras a ultrapassarão e até mesmo a engolirão. Porque, afinal de contas, a política, num certo sentido, ela ultrapassa a guerra, mas, em outro sentido, ela a substitui. É uma espécie de guerra com limites simbólicos mais estabelecidos. Então, o que mantém, que posição de sujeito mantém esse tipo de estrutura? Aí eu coloquei como epígrafe mais ou menos a seguinte coisa: muitos pensam a questão da igualdade social mais ou menos assim. Eles estão lutando por igualdade, logo eu vou perder alguma coisa. Então essa eu acho que é uma posição básica. Eles estão lutando por igualdade, logo eu vou perder alguma coisa. Logo, a luta deles por igualdade, no fundo, é uma luta contra mim. A luta deles por igualdade, no fundo, é uma luta para me destituir da posição
de domínio que ocupam. Consequentemente, eles são inimigos, ou pelo menos eles são potenciais inimigos. Eles são perigosos e é preciso que haja um controle para mantê-los no seu lugar, já que o nosso lugar é este aqui, que nós conquistamos e que nós ocupamos. Está claro isso, né? Que isso é inclusive uma coisa bem simples. E nesse tipo de organização, o que se faz, digamos, nas relações, que acabou levando o nome de neoliberalismo? Porque a gente não pode deixar de falar dele. Ele recrudesceu, ele está aí. Esse governo Temer, e só um governo absolutamente ilegítimo, poderia ter as condições de implementar as tais reformas, como uma reforma trabalhista que, no final de contas, é praticamente a abolição do direito do trabalho, e como uma reforma previdenciária que é praticamente condenar a imensa maioria a ter na aposentadoria uma simples quimera, que nunca será alcançada, não é? Ele recrudesceu, ele voltou, porque depois da crise de 2008, houve até quem dissesse, quem falasse em pós-neoliberalismo, mas ele recrudesceu inteiramente. Todas essas reformas que foram impostas à Grécia, à Espanha, a partir dessa crise de 2008, elas mostram bem que toda a lógica que impôs a tal austeridade era uma lógica neoliberal. E a gente pode se perguntar quem se beneficia de fato com a queda de Dilma Rousseff. Não há dúvida que quem se beneficia é o grande capital, sobretudo o grande capital financeiro, que é um capital predatório, não é? Que é um capital que oprime até o outro capital. Quer dizer, o próprio capitalista industrial, ele não deixa de ser oprimido pelo capital financeiro, que é um capital improdutivo, que ele trabalha com o dinheiro sem gerar propriamente riqueza, sem gerar coisa nenhuma. Então, é esse sistema que é o beneficiário das tais reformas que estão sendo implantadas no país e que um governo legítimo não teria condições de implantar. Jamais um governo se elegeria com tal plataforma. Então teria que ser um governo ilegítimo como esse para ter condições de implantar tal coisa. Quando se diz neoliberalismo, se está dizendo que é uma coisa nova. Neoliberalismo, é um liberalismo novo. Novo em quê? Qual é a novidade do neoliberalismo? Nós sabemos que os franceses cunharam aquele dístico liberté, égalité, fraternité. Seria o tripé sobre o qual se apoiaria o liberalismo. A liberdade, qual liberdade? A liberdade de negociar, a liberdade contratual. A igualdade jurídico-formal, a igualdade de todos perante a lei. E a fraternidade enquanto os laços de solidariedade necessários a um tecido social. O neoliberalismo, por um lado, prossegue isso, tanto que ele é liberalismo, por outro lado, ele rompe alguma coisa com isso, daí o prefixo neo. Qual é a novidade? Que novidade o neoliberalismo traz? Ele também tem o seu tripé. Esse tripé não é propriamente igualdade, liberdade e fraternidade, mas é desigualdade. Um dos grandes artífices na década de 40 do que depois se chamaria de neoliberalismo, Friedrich Hayek. Só um momentinho, professor Agostinho. Ele colocava a desigualdade como necessária para o desenvolvimento. Ele chamava até de uma saudável desigualdade, e aí está o primeiro elemento do tripé. Essa saudável desigualdade estimularia uma competição, e a competição é o segundo e o mais fundamental nesse tripé do neoliberalismo. O neoliberalismo é, antes de tudo, uma concepção da economia, da sociedade, das relações baseada na competição. E onde você, no final de contas, você compete individualmente. E a reforma trabalhista vai mostrar exatamente isso, quando ela praticamente acaba com a figura do trabalhador e substitui pela figura do tal empresário de si mesmo. Então, o trabalhador que se insere numa perspectiva coletiva com outros trabalhadores, que se sindicaliza, etc. e tal,
ele é substituído pela figura do empresário de si mesmo. O empresário está numa posição individual. Então, ele deve, digamos assim, individualmente garantir as condições de sua subsistência. Qualquer amparo, qualquer apoio, qualquer programa de assistência é visto como indesejável, como fomentador do ócio, da preguiça, do sujeito se encostar no Estado para viver às custas dele, para viver mais ou menos parasitariamente. Então, ela dissolve praticamente a figura do trabalhador e coloca no seu lugar o empresário de si mesmo. Eu vi há tempos atrás, não me lembro bem onde foi, uma charge que eu acho muito significativa em relação a isso. 2 moradores de rua, assim, maltrapilhos e tal, sentados numa calçada, e um dizendo para o outro: e nós que tanto queríamos ser empresários, né? Quer dizer, acabaram conseguindo, agora eles são empresários de si mesmos. Podem até ser empresários falidos, é diferente de trabalhador desempregado. Para o trabalhador desempregado, a legislação até que tem certos instrumentos de proteção, mas esses instrumentos estão na alça da mira. Então, é uma sociedade de competitividade. Uma sociedade competitiva, ela é sempre uma sociedade excludente. Uma sociedade... Vejam bem, eu não tenho muita coisa contra a competição enquanto tal. Eu acho que a competição é fundamental, é absolutamente essencial. Ainda mais numa economia capitalista, ela é uma espécie de motor do processo. Mas uma coisa é a competição sujeita à lei. Uma coisa é a competição que encontra seu limite na lei. Numa lei democraticamente estabelecida, numa sociedade democrática de direito. Outra coisa é quando a competição é a lei. Quando a competição está no lugar da lei. Aí, a lei é a competição. Não há uma lei que limite a competição, porque ela, a competição, é que é a lei. E essa é a tônica do neoliberalismo, que maximiza os lucros, os ganhos, a riqueza para lá e exclui do lado de cá. Vocês sabem que foi revelado no ano passado que os 8 homens mesmo, não tem nenhuma mulher no meio, os 8 homens mais ricos do mundo possuem uma riqueza igual ao da metade dos habitantes, ou seja, aproximadamente 3 bilhões e meio de indivíduos no planeta. 8 têm a mesma riqueza de 3 bilhões e meio. Isso é uma espécie de tendência, porque a tendência é cada vez mais acumulativa. E se a tendência é acumulativa para o lado daqui, a tendência é no sentido da exclusão dos que estão do lado de lá. Então, quando a competição é a lei, você tem inexoravelmente o que já foi chamado de darwinismo social, em que a competição é a luta de todos. Numa perspectiva darwinista, qual é o mais forte? O mais forte é sempre o mais bem adaptado às circunstâncias. Um dinossauro está longe de ser mais forte do que uma formiga, não é verdade? Tanto que o dinossauro já é uma espécie extinta há milhares de anos. E as formigas estão aí, porque elas se adaptaram muito melhor. Consequentemente, numa perspectiva evolucionista, o mais forte é o mais bem adaptado. Então, numa concepção de uma competição como o darwinismo social, vence o mais forte, ou seja, vence o mais adaptado, vence aquele que melhor maneja as regras do jogo. Quem não maneja bem as regras do jogo é um perdedor. E quem simplesmente está fora do jogo é o excluído. Então você tem uma sociedade de vencedores e de vencidos. E isso é entranhado na mentalidade das pessoas. O terceiro elemento do tripé, porque já está chegando no fim do tempo, o terceiro elemento do tripé é a eficiência técnica. É a desigualdade, a competição e a eficiência. Não basta competir, tem que competir bem. Não basta competir, tem que competir para ganhar a competição. Esse é o fim, e o fim justifica os meios. Então, a finalidade de vencer a competição justifica os meios usados para isso. Por exemplo, a finalidade de favorecer as empresas faz com que se excluam direitos dos trabalhadores. Porque aí eles poderão vencer a competição.
Porque o que se diz no Brasil? É o custo Brasil. O trabalhador brasileiro é muito caro, tem muitos direitos. O neoliberalismo só vê direito pelo lado do custo. O direito é sempre visto pelo lado do custo, e não de uma aquisição ética, política, de dignidade humana. É visto pelo lado do custo. O trabalhador chinês é muito mais barato. Então, para evitar que as indústrias migrem para um lugar onde a mão de obra é mais barata, vamos tirar os direitos dos trabalhadores nossos daqui. Vamos diminuir, vamos fazer a tal reforma trabalhista. Então, isso leva... eu estou tentando colocar a coisa, digamos assim, pela lógica interna do processo. Se as condições são essas, então, a exclusão é uma decorrência necessária desse tipo de condições. Para concluir, utilizando esses últimos minutos que restam, eu vou colocar aqui a seguinte coisa, inclusive já colocando também a ponte para que ele possa abordar lá na perspectiva do direito penal, do direito penitenciário, aquilo por onde vem, digamos, o efeito disso que nós vamos colocar aqui. Há uma ideologia do êxito que é uma ideologia que é incorporada. Porque, vejam bem, o neoliberalismo não é apenas uma estrutura econômica externa, é uma estrutura mental que se introjeta. Tem uma entrevista de uma vez que Zygmunt Bauman deu, em que ele diz a seguinte coisa: a educação do consumidor é o exemplo mais bem sucedido daquilo que os pedagogos chamam de educação continuada. Não é? Porque, vejam bem, é preciso produzir esse consumidor para esse mercado. Porque o mercado é o soberano por excelência. Não é mais o Estado que é o soberano. O mercado é que dita as normas. Os Estados ditos soberanos têm que se adaptar a essas normas. Olha a Grécia, o que aconteceu. O Tsipras chamou até um plebiscito para que o povo legitimasse que eles não iriam aderir tão inteiramente àquele programa que o FMI impôs. Passou aquilo no plebiscito. No dia seguinte ele teve que recuar. Ele teve que voltar atrás, porque a pressão do capital iria simplesmente arrasar com o país. Ele foi obrigado pelas circunstâncias a recuar. Ele foi obrigado pelas circunstâncias a voltar atrás. Então você tem aí alguma coisa que se impõe efetivamente. Você tem uma sociedade em que o mercado é que é o fundamental, é que é o soberano. Não é à toa que se diz sociedade de mercado, não é à toa que se diz sociedade de consumo. Ele é que dita as regras, ele é que estabelece as estruturas, e ele não funcionaria bem se na outra ponta não tivesse o consumidor treinado para consumir. Então, para forjar esse consumidor, você tem que incutir ideias mais ou menos, que no fundo seriam mais ou menos estas: a felicidade é a capacidade de adquirir a maior quantidade possível de mercadorias. Digamos assim, não tem lugar melhor para você exercer a sua felicidade do que um shopping center. Está aí o lugar da felicidade. A felicidade consiste na capacidade de adquirir progressivamente as mercadorias que você quiser. E a liberdade seria a capacidade de poder fazer isso. É você ter a liberdade, os recursos suficientes para que você possa estar na sociedade de consumo. Então, isso é introjetado. É preciso construir esse consumidor para esse mercado. É daí que Bauman diz que a educação continuada, mais eficaz que ele conhece, é a educação do consumidor, porque o consumidor está sendo permanentemente educado para ser consumidor, permanentemente educado para consumir mais. Isso é uma sociedade onde predomina o imperativo do gozo. É aquele imperativo do goza a qualquer preço. É um imperativo superegóico. E isso é fatal para o desejo. Porque onde você vai suprindo tudo com objetos substitutivos, a dimensão do desejo fica
recalcada. A dimensão do desejo não encontra expressão. O desejo é substituído pelo gozo do consumo, que é um gozo superegóico. Então, isso é introjetado. Logo, o neoliberalismo está lá fora e está dentro das pessoas também. E é justamente por ele ter essas duas dimensões que ele pode ter a eficácia que tem. Eu vou concluir aqui e, em seguida, quando houver o debate, a gente pode colocar mais algumas coisas. Muito obrigado. Obrigado, professor Agostinho. Agora eu vou passar a palavra à doutora Ângela. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria iniciar cumprimentando o professor Agostinho Ramalho. Vou tentar aqui, professor, anotei aqui umas 2 palavrinhas que eu quero usar e depois quero que o senhor me diga se fiz de forma correta. Cumprimentar o Martinho, agradecer a doutora Elizabeth Susequini, que me fez o convite, minha querida amiga, tive a honra de trabalhar com ela no Ministério da Justiça, a professora Renata Moura, também conhecida já de longa data. Renata, queria cumprimentar o doutor Fernando, que é o juiz lá do Maranhão. Sempre que a gente vai fazer algum debate sobre execução penal, não é o caso daqui, né? Mas normalmente são poucas pessoas e as mesmas pessoas discutindo os mesmos assuntos durante muitos anos, né? E a gente precisa, nesse ambiente aqui, tratar de forma diferente. Cumprimentar a Vanelli, que é a nossa diretora de saúde lá do Sistema Prisional do Espírito Santo, o Pedro Gabriel, está lá atrás. O Pedro também é uma pessoa importante, fez parte lá no Ministério da Saúde, fez parte de um grupo, né, Pedro, que discutiu um pouquinho a questão dos hospitais de custódia. Temos que passar isso para a área da saúde, viu, Pedro? As comunidades terapêuticas, vamos imaginar coisas diferentes aí e acabar e tirar do direito penal a questão dos lucros infratores, né, que talvez seja quem efetivamente esteja destinado a ficar fora do jogo, o senhor falou. Esse está fora do jogo totalmente, né? E a gente precisa de alguma forma trazê-lo. Mas é o seguinte, eu queria começar, porque sempre que a gente vai falar de sistema prisional, a gente fica repetindo as mesmas coisas. Quando eu recebi o convite, eu fiquei preocupado, digo, meu Deus, lá vou eu falar as mesmas coisas de sempre. E aí eu queria tentar ver se vai funcionar, mostrando o vídeo, até porque eu sou muito tímido, então o tempo tem que passar mais rápido, viu, professor? Mas vou tentar colocar o vídeo, e aí tentando aqui usar 2 palavras que o senhor falou, daqueles que estão fora do jogo, né? E me parece que fica muito apropriado para a população carcerária. Essa está fora do jogo. Enquanto estiver aqui na rua, ainda tem a possibilidade de entrar no jogo, mas lá está efetivamente fora do jogo. E tentar colocar algumas questões que eu acho que são importantes, principalmente na perspectiva da gestão. Eu sei que o sistema prisional, ele é compartilhado, né? Tem a parte do judiciário, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem o Executivo, né, que tem uma parcela grande de responsabilidade, e tem a sociedade também, né? São esses os atores principais desse processo. Deixa eu ver se o vídeo aqui vai funcionar. Bom, não vai dar. Parece que o som, todo o esforço que foi feito para ele, não conseguiu colocar o som. Mas, de qualquer forma, ele representa um pouco aquela possibilidade de trazer essas pessoas para o jogo, né? A gente sabe que a educação tem um papel fundamental na sociedade, e eu acho que na prisão mais ainda. Esse é um vídeo recente, né? Até bom ver, doutora Elizabeth, eu não estava lá ainda, já foi depois. Isso é muito bom. Isso é uma penitenciária do Estado do Espírito Santo, tem um programa de educação. Hoje, salvo engano, são 3.500 presos estudando, tem mais de 200 professores da rede pública trabalhando dentro do sistema, que essa é uma forma de inclusão importante, né? Dessa invisibilidade que o senhor também colocou aqui, da população carcerária. E o que é importante? Primeiro, dar essa oportunidade. É muito bonito, e não vai dar, lamentavelmente vocês não vão poder ouvir, o depoimento desse preso, porque ele diz o seguinte, que ele começou a frequentar a sala de aula, e eu sempre observei isso nessa minha caminhada na área prisional,
de que o desejo do preso de ir à sala de aula, ou à oficina de trabalho, ou à qualificação profissional, não é no primeiro momento de estudar, nem de se qualificar, nem de trabalhar. É de ter um dia diferente, né? É ter o contato com pessoas que vão para lá para dar aula. Você vai tentar colocar o som? Ótimo. Então, e ele fala sobre isso, né? E que a partir do momento que ele começou a frequentar a sala de aula, então ele começou a ter interesse pela educação e foi, né, se inserindo no processo de educação. Esse é um trabalho muito legal dos professores lá do Espírito Santo, porque efetivamente, né, vai para dentro da prisão e promove, com todas as dificuldades que existem, e é isso que eu queria, né, colocar, porque o direito à educação é direito de todos, né? Está na Constituição, e ele é negado dentro das prisões, né, na maioria das prisões brasileiras. E por que é negado? Porque nós temos um sistema ainda estruturado para fazer custódia, e nós não discutimos isso, né? Nós tivemos várias crises em vários estados, inclusive no Espírito Santo, eu tive a oportunidade. Então vamos voltar lá o vídeo, onde eu tive a oportunidade de ser secretário, com muita dificuldade de fazer as coisas, né? Porque quando você pensa em acesso à educação na prisão, não é só a presença do professor, é todo o espaço físico que tem que ser pensado, aquela arquitetura prisional que tem que facilitar a construção e a organização desse espaço. São os agentes que têm que fazer a segurança, né? Você tirar um preso de uma cela e levar para uma sala de aula é uma verdadeira operação de guerra. E a maioria das prisões não tem as pessoas trabalhando em números suficientes, né? E a gente, às vezes, fica batendo na tecla de que tem que ter, mas não gera as condições para que isso efetivamente ocorra. E aí me parece que caracteriza e reforça a exclusão, né? O estar fora do jogo, né? Porque as dificuldades são muito. Tem aqui juiz que conhece muito bem essa realidade e defensor público. Pode passar. Esse vídeo só tem áudio no final. Ah, só tem áudio no final? Então ficou ruim. Bom, mas acho que deu para as pessoas verem, né? Então, quando a gente fala do estar fora do jogo, é que nós efetivamente criamos esse ambiente. Aí eu fiquei aqui pensando na sua fala, que efetivamente nós não queremos que elas voltem. Hein? Demorou. Conseguiu? Pode vídeo, só tem naquele final. Não, pode deixar, pode tirar. Pode. Vai precisar usar. Não, pode deixar. Não vai conseguir passar. É lamentável. Então, reforça o estar fora do jogo se você não cria essas condições. Às vezes a gente fica debatendo, né, nos nossos grupos, nos nossos estudos, apenas a questão do direito do preso ter acesso, mas a gente esquece das condições. E aí eu venho, né, debatendo essa questão da gestão. Quando você vai para o direito à saúde, né, é a mesma coisa. Está lá na lei de execução penal, não estava, né, não era discutido no âmbito do Ministério da Saúde. Eu me lembro muito bem, a doutora Elizabeth estava aqui, quando a gente começou a conversar com o Ministério da Saúde para a criação de um Programa Nacional de Saúde Prisional, né? E a dificuldade era grande porque os profissionais de saúde, eles não conheciam o sistema prisional. Então eles diziam assim: mas o problema do preso é um problema da justiça, não é um problema da saúde. E foi difícil esse diálogo. Eu me lembro que para construir o programa, garantir que a unidade prisional seja inscrita lá no CNES. Eu me lembro quando a gente foi conversar com o pessoal do CNES, a pessoa que estava chefiando, ele era do Paraná, ele se colocou contrário de imediato, falou: de jeito nenhum, não tem condição, não vai fazer. Então, e ficou aquela discussão. Depois ele saiu do Ministério, voltou para o Paraná, e ele foi lá falar com a gente: olha, hoje eu estou convencido que é necessário, não é? Então, esse é um direito ainda relegado. Eu me lembro lá no Espírito Santo, eu falava, a gente criou um programa de saúde, realizado com a OS, né, porque
não conseguia que a Secretaria de Saúde liberasse os médicos para trabalhar, não tem nem médico em número suficiente, né? E eu me lembro muito bem que está aqui a diretora de saúde, ela foi comigo na reunião do Conselho Estadual de Saúde, e nós apanhamos, né? Houve assim, as falas dos conselheiros era até de uma certa revolta, porque a gente mostrando o que estava sendo feito em termos de investimentos na área de saúde prisional, e o conselheiro dizendo, mas vem cá, isso não está sendo garantido a pessoa aqui fora, como é que vocês estão querendo garantir aí dentro da prisão? Né? Então a gente, não, mas está na lei, ele tem direito, aliás, saúde também é direito de todos, nós temos que, o preço está incluído na população que já já é assistida pelo SUS, não é? Então a discussão também muito difícil de fazer, mas que os resultados, né, eles são extremamente importantes, porque, por exemplo, lá no Espírito Santo hoje, 90% dos presos são assistidos no atendimento primário dentro das unidades prisionais, né? E isso traz um conforto para o próprio preso, né, que aí, acometido de alguma doença, tem um atendimento imediato. Isso gera uma melhora do comportamento desse próprio preso, diminui os próprios conflitos, né, que tem quando a pessoa está doente e não pode sair para ir se tratar. Imagina, o preso não pode dizer para o agente, olha, dá licença, eu vou ali no hospital e daqui a pouco eu volto. Ele não pode fazer isso, então esse atendimento tem que ser feito efetivamente dentro da prisão e deixar aqueles atendimentos mais complexos para que ocorra na rede pública. Eu me lembro quando eu era do DEPEN e fiscalizando uma unidade de São Paulo, me chamou muita atenção, um preso tinha ingerido água sanitária, tinham dado para ele água sanitária com soda cáustica, e isso, o intestino dele, as paredes do intestino colaram, então ele tinha que fazer um tratamento diário, de colocar uma sonda, e aí é feito como se fosse uma bola, incha e aí vai descolando. E no dia que eu estive nessa prisão, ele não pôde ir ao atendimento, ele estava lá gemendo num canto, e eu perguntei, mas por que o que esse preso tem que ele está gemendo? Aí eles explicaram o que tinha ocorrido. Eu falei assim, mas vocês não vão levar para o hospital? Não tem, hoje não tem ambulância para levar. Eu disse, mas não tem um carro aqui da unidade que possa levar? Não tem. E vocês não vão ligar para o hospital e pedir para que venha buscar? Não, porque não vai ter no carro do hospital. Não pode ligar para o corpo de bombeiros para vir buscar aqui, não. Não tem condição de buscar. E aí eu vi o médico e perguntei, mas o senhor não se incomoda com isso? Ele falou, olha, eu trabalho aqui tem 20 e tantos anos, quando eu cheguei aqui me deram esses equipamentos aqui e nunca mais me deram mais absolutamente nada. Eu falei, mas o senhor se acomodou a isso aqui e vai continuar assim. Da mesma forma está o Pedro aqui, ele vai lembrar, né, do que ocorreu lá em Sergipe, no manicômio de Sergipe. A doutora Elizabeth lembra muito bem, né, que um grupo de pessoas que foram designadas foram lá, e era uma situação estarrecedora, né, de ver uma unidade totalmente abandonada. A caixa d'água tinha mais de 20 anos que não era limpa, a água praticamente amarela, podre, a comida podre. O próprio louco infrator falava para a gente que comia salsicha todo dia, né? E eu me lembro que eu peguei uma quentinha e coloquei num saco plástico e levei na sala do secretário e pedi para ele, olha, pega o contrato, vamos dar uma olhada no contrato. Aí quando ele mostrou o contrato, eu peguei a quentinha que estava no saco e mostrei para ele, olha, a quentinha que está sendo fornecida aqui não é aquela que está no seu contrato, né? Então tem toda uma lógica, né, que está relacionada ao sistema prisional, que o senhor falou do direito penal como instrumento de controle, né, e de punição. E me parece que a cada dia que passa, nós não conseguimos romper isso, não é? Experiências isoladas existem em várias partes do país, e aí é que eu não quero fazer aquela fala sempre muito negativa, porque pode mudar sim, tem possibilidade de mudar, né? É preciso que haja sensibilidade, vontade, coragem. Eu, trabalhando no sistema prisional há muitos anos, já são mais de 20 anos, tive coragem e respondo a processos no Espírito Santo. Processo judicial, porque contratei prisões
sem licitação, mas o que eu queria é garantir o direito do preso, não é? Respeitar a Constituição, quando disse que ninguém pode ser submetido a tratamento cruel e desumano. E os presos lá no Espírito Santo estavam em condições cruéis e desumanas, né? Chegamos até a ter que colocar preso em container, porque não conseguia construir as unidades em tempo rápido, não é rápido construir uma prisão. E até hoje eu discuto isso. Eu tive que construir 26 prisões sem licitação, por inexigibilidade, com pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, e hoje eu respondo processo por isso. E aí eu pergunto, mas vem cá, ninguém se preocupou em olhar a condição em que os presos estavam? Porque só em olhar as condições em que eles estavam, já seria motivo suficiente para fazer o que foi feito no Estado do Espírito Santo. O governo tirou 500 milhões e colocou para construir prisão. Obviamente que construir só as paredes não resolve, né? Você tem que ter gente para trabalhar, tem que qualificar, tem que ter controle para que a gente evite. 2012, o ano que eu saí de lá, a gente praticamente tinha zerado o déficit de vagas, né? Não tinha superlotação mais, que é um dos problemas gravíssimos, porque qualquer unidade prisional superlotada, você perde o controle, você não tem como fazer absolutamente nada, você não tem como ofertar educação, você não tem como ofertar trabalho, porque, né, o preso não tem como ser deslocado ali, o olhar tem que ser de segurança o tempo todo para não fugir, porque as pessoas ainda, né, olham o sistema prisional. Qualquer governador, quando diz assim, a prisão não fuga, então pronto, é a melhor prisão. Se houver fuga, é problema. Troca secretário, troca diretor, troca o que tiver que trocar, mas não pode ter fuga. Mas vai ter fuga, né? Faz parte, né, do controle, né? A fuga. As pessoas têm o direito, e se conseguir lograrem êxito, né, o Estado tem que fazer tudo para que não ocorra, mas se ocorrer, né, não tem por que achar isso o fim do mundo, né? Mas o olhar é sempre, né, esse olhar, na minha opinião, que eu sempre desvirtuado, porque se tem que fazer algo, e aí a nossa legislação, ela, lamentavelmente, eu digo assim, se nós tivéssemos responsabilidade, nós já teríamos que decretar no Brasil a emergência do sistema prisional, porque o problema do sistema prisional não é de hoje, ele tem, a cada dia tem se agravado mais, e nós temos que tomar um cuidado, porque recentemente se adotou no Brasil um discurso do encarceramento, né, do superencarceramento. Óbvio que está ocorrendo, mas a gente tem que tomar um cuidado. Se a gente disser que não deve mais se construir prisão, nós estamos condenando aquelas pessoas que lá estão, principalmente nas prisões que estão depredadas, degradadas, destruídas, né, que precisam efetivamente serem demolidas para que novos espaços possam ser construídos para abrigar aqueles que já estão lá no sistema. É óbvio que a gente não tem que sair construindo prisões. Eu, quando estava no Espírito Santo, discutia muito isso. Meu Deus, nós construímos 26 prisões. Qual é o limite? Tem que ter um limite. E aí, do lado do executivo, esse instrumento do limite não existe. Porque quando uma pessoa é presa, o juiz está aqui, né, ele decreta a prisão, acabou. Tem que ir para algum lugar. Tem a vaga ou não tem a vaga, tem que ser absorvido pelo sistema. E lá no Espírito Santo eu brincava, dizia, mas meu Deus, eu não tenho como secretário, né, nenhum instrumento para dizer, hoje eu não vou receber nenhum preso, porque eu não tenho espaço. Eu tenho que receber. Então, às vezes o discurso de não construir, é claro, temos que combater o encarceramento em massa. Se prende muito no Espírito Santo, por exemplo, prende muita gente. Eu cheguei no Espírito Santo em 2006, janeiro de 2006, tinha pouco mais de 4 mil presos. Eu saí em agosto de 2012 e tinha 15 mil presos. E hoje já tem 19 mil presos, se eu não me engano, não é? Então, tem um crescimento da população carcerária exagerado. Temos que ter preocupação com os dados, porque se você entrar no site do Ministério da Justiça, você tem lá a evolução da população carcerária, e nos últimos 10 anos ela cresceu muito. Mas o crescimento também se deu pela desinformação que tinha da população carcerária. Quando começou a organizar os dados, obviamente que aumentou o número de pessoas presas.
Eu me recordo, por exemplo, que Minas Gerais tinha, em 2003, mais ou menos, acho que era 12 mil ou 15 mil presos, mas no sistema só tinha 3 mil. O restante estava na segurança pública, que não era contabilizada. Então, de repente, começou a contabilizar tudo e, obviamente, para fins de estatística, isso aí deu um crescimento muito grande. Então, a gente também tem que cuidar, né, para fazer aí a depuração desses dados. Eu fico, assim, também na lógica do pensamento positivo, né, de trazer para dentro do jogo aqueles que estão fora do jogo, né? A educação é um processo, a qualificação profissional é outro, o trabalho. Gente, a nossa lei de execução penal, ela coloca o trabalho do preso como sendo obrigatório, mas o obrigatório ali não é no sentido da punição. Obrigatório no sentido de que, se você ofertar, você pode ajudar a pessoa a se recuperar, né? É obrigatório, mas não é forçado. Não é forçado, exatamente. Ele não deve ser, não é o trabalho forçado. Mas nós não conseguimos avançar na oferta desse trabalho. Primeiro que, quando você vai construir uma prisão, naquele momento, só se você já tiver definido um plano de trabalho, você vai construir a prisão com uma planta adequada para ter trabalho. O que ocorre na maioria das vezes, você constrói a prisão com alguns espaços que você diz, não, aqui vai ocorrer trabalho. Você nem sabe que tipo de trabalho pode oferecer, mas você diz que ali vai ser colocado o trabalho. Então, essa é uma dificuldade na hora de você projetar essa prisão. Mas o Estado poderia ser o grande usuário dessa mão de obra de forma produtiva e de qualificação. Nós precisamos de fazer para os hospitais, por exemplo, lençóis, roupa para os médicos, rede pública escolar, uniforme para os alunos, carteiras escolares. Nós precisamos até de trabalho mais qualificados na área de informática, né? Você podia montar alguma coisa que pudesse... Eu tentei no Espírito Santo montar um call center dentro da prisão feminina. Chegamos a fazer teste, qualificação das presas, né? Queriam trabalhar no call center, um empresário lá se interessou. Quando estava tudo pronto para funcionar, ele já tinha feito os testes, era um trabalho com a Petrobras, só que ele divulgou para a mídia, e a Petrobras então cancelou o contrato, né? Porque quem ia fazer o trabalho eram as presas da penitenciária feminina, né? O que na época o pessoal dizia, isso é uma ousadia, como é que vai fazer, botar uma presa para estar falando, vai dar certo? E ele, no processo de qualificação, ele disse que tinha gostado muito do desempenho delas. Então, você tem várias atividades que o preso... por exemplo, o Brasil, nós temos um problema grande na área de meio ambiente. Os presos poderiam estar produzindo mudas de nativas para os programas de reflorestamento, né? E isso aí, olha que benefício, olha que coisa nobre, né? Recebia sementes, produzia as mudas lá, o Estado ia gastar muito pouco com isso, mas ia dar utilidade àquela pessoa, e até uma qualificação. É claro que nem todos os presos, porque nós temos a grande maioria da população carcerária formada por pessoas da área urbana, muitos teriam dificuldade de trabalhar em atividade agrícola, mas onde fosse possível, né, que seja a área agrícola, que pudesse utilizar essa mão de obra do preso de forma produtiva, porque ele vai ser qualificado, né, e daí ele poderia até avançar. Então, assim, eu observo que a gente tem hoje um sistema que já está aí com mais de 700 mil presos. Nós somos a 4ª população do mundo, e aí as projeções é que a caminhada, a carruagem, aí a gente vai talvez chegar primeiro em mais 20, 30 anos, alguma coisa assim. Uma política encarceradora mesmo, né? E aí eu coloco que tem vários culpados nisso, né? E aí eu vou botar um pouco da culpa no judiciário também, né? E embora tenham sido dados passos importantes, a audiência de custódia
né, que o doutor Fernando estava colocando aqui, que ele participou, é muito importante. É claro, gente, a apresentação da pessoa que foi presa imediatamente ao juiz, isso é importantíssimo. Isso já elimina aí 120, 150, 200, 300 dias, né, até que o juiz tenha o primeiro contato com o preso. Eu acho que quando você vai aos tribunais de justiça e vocês olham as varas de execução penal, geralmente é o patinho feio da justiça, pouca estrutura, né? Às vezes tem juiz, mas não tem o servidor que vai trabalhar nos arquivos, né, dos processos, colocar as peças dentro do processo. A necessidade do efetivo controle, eu me recordo, quando a gente informatizou, não sei se vocês sabem, mas até hoje no Brasil nós não temos um sistema informatizado da população carcerária. A doutora Elizabeth está aqui, ela era quando foi secretária, cobrava isso. A gente tentou, não sei se a senhora lembra disso, tentamos ter um sistema único para o Brasil inteiro, mas as vaidades dos estados, nós não conseguimos discutir isso, porque a ideia era ter a gente queria colocar até num data center. Digo, olha, o banco não pode ter as informações de todo mundo num data center, por que nós não podemos ter? O Ministério da Justiça não tinha condição de ter um banco de dados lá, não tem até hoje, tanto é que até hoje não conseguiu colocar. Não é? A ideia é que a gente pudesse colocar um banco de dados num data center e que fosse alimentado por todo mundo e ali gerando informação. Mas hoje você tem muito retrabalho, a pessoa vai presa, deveria ser cadastrada ali, quando fosse transferido para o sistema prisional, puxaria a tela com os dados do preso, você já eliminaria uma etapa, novamente faz um novo cadastramento e começa tudo de novo. E aí você verifica, eu me recordo lá no Espírito Santo, a gente tinha um sistema informatizado, conseguimos implantar isso, e mensalmente eu mandava um relatório para o Judiciário, para o Tribunal de Justiça, para os juízes, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, e era um relatório em que apresentava o número de presos que tinha entrado no mês, quantos tinham saído, quantos permaneceram, a tipificação, né, criminal de todos eles. E aí quando a gente olhava a tipificação, e eu não sou da área do direito, aí o pessoal da área jurídica falava, olha aqui, ó, tem 4.000 presos aqui que tem aí, que os processos vai dar pena abaixo de 4 anos, não poderiam estar mais presas. E eu achava que aí onde o judiciário tinha que se debruçar, opa, tem, então vamos olhar, ou está certo ou está errada a informação, vamos corrigir. Mas isso efetivamente não ocorria, né? Tem a questão das mulheres presas, que também já foi colocado aqui nas conversas aqui na parte da manhã, uma dificuldade muito grande, porque a maioria estão vinculadas a crimes do tráfico, e aí as penas são maiores, e aí tem os filhos que estão nascendo dentro das prisões e permanecendo dentro das prisões, algo também extremamente complexo, né? Eu dizia, o Espírito Santo, a ministra Carmen Lúcia esteve lá recentemente e foi no presídio feminino, ela elogiou, falou, olha que ótimo, presídio bom, modelo, não sei o quê. Mas eu fico pensando, você tem uma presa que tem uma criança e aquela não tem cuidadora, não tem a babá lá. A babá vai ser a presa, ou então a agente penitenciária, ou então a colega presa. E vamos supor, como eu vi lá várias vezes, as pessoas vão se envolvendo, agente penitenciário com a criança no braço. E vamos supor que aquela criança escorregue e caia. Olha o problema para aquela agente penitenciária, né? Ou então a presa, a colega que está lá, que às vezes pode ter um transtorno, pode ter uma crise, pode agredir uma criança daquela. Como fazer? E nós não garantimos o direito, e já estou terminando, por exemplo, daquela criança ser retirada da prisão para ser levada para uma creche pública da rede municipal. Ela podia sair de manhã e voltar no final da tarde, né? Diminuir esse tempo de permanência dela. O que é que nós fizemos? Nós aumentamos o prazo de permanência das crianças nas prisões até 6 anos, 7 anos, 6 anos, doutor Fernando? 6 anos? Hoje pode permanecer na prisão a criança até 6 anos. 6 anos. Antigamente não tinha um prazo definido, aí ficava durante o período de amamentação. Imagina, gente, o que é? Tem uma lei disso, não tem? Não, tem uma lei que permite, é uma lei de 2011, se eu não me engano, que permite que as crianças permaneçam na prisão até 6 anos. Tem isso sim. Depois eu vou passar para o senhor. Então, depois eu passo os detalhes.
eu sei que eu estava com essa ideia, mas depois eu vou até verificar isso, de que fosse até 6 anos, o que seria um absurdo. Não. Fora, né? Ótimo. Então evoluiu. Então não vigora. Mas evoluiu, né? Porque é um problema sério. Que precisa, né? Precisa de uma discussão sobre isso. É isso. Então, como aqui o tempo já encerrou, eu quero agradecer mais uma vez, Martinho, pela oportunidade e por essas inquietações e aqui me policiando para que a gente possa olhar de forma diferente. Não na forma de achar que a prisão seja o local de pessoas que não deveria ser, né? Não deveriam existir prisões, mas lamentavelmente a sociedade quem assim definiu e precisa buscar alternativas para que a gente possa retirar o máximo de pessoas de lá. Muito obrigado. Bom, gente, estão abertos os debates, né? Acho que a mesa pôde mostrar bem como é que a gente consegue articular teoria e prática, críticas e propostas, né? Espero ouvir mais de vocês. O Lucas está ali com o microfone. A gente vai fazer uma rodada de 3 perguntas, que vão voltar para os palestrantes, e depois mais 3 perguntas. Peço que as perguntas não ultrapassem 3 minutos para que a gente possa fazer um bom uso do nosso tempo aqui dentro, tá? Martim, você fez uma colocação que eu estava pensando mesmo, né? A junção nessa mesa da prática com o pensamento teórico, vamos dizer, nem vou dizer a teoria só, simplesmente. Me fez pensar em muitas coisas, né? Justamente porque eu tive uma experiência pequena, que eu acredito, muito pequena em relação ao que se pode experimentar nesse campo tão complexo, né? Mas me chama muita atenção a questão que foi colocada pelo Agostinho, que é uma fala recorrente, que eu escutei muito dessas moças que eu escutei dentro do presídio, e que na fala do doutor Ângelo aparece todas as tentativas de quebrar com essa invisibilidade, né? E eu fico me perguntando que é vamos dizer, um acontecimento que não envolve apenas o sistema penitenciário, é o que envolve a nossa forma de organização social nos últimos, sei lá, décadas que está acontecendo por aí. E isso é muito marcante nessas moças, né? E elas colocavam para nós, eram umas falas muito recorrentes, eu nunca pensei antes na minha vida, eu agora estou aprendendo a pensar, porque eu nunca achei que eu tinha que pensar o que eu queria ou não para mim, ou como eu queria ou não viver. E uma coisa que eu vejo que é uma grande complicação é que essas pessoas, pelo menos eu estou falando de um grupo grande de moças que estão presas, que estão encarceradas, e não tem realmente um perfil, vamos dizer, de um criminoso, né? São pessoas que se envolveram com o uso de uma droga pesada, que todos conhecem, que é o crack, e por uma série de outras questões, ficam envolvidas naquele mundo do tráfico. Todo mundo já sabe aqui bastante sobre como que isso é sedutor e envolvente, na medida que o Estado deixa um buraco ali diante dessas pessoas que precisam do Estado. Então é aí que fica a minha questão, né? Às vezes nós discutimos ou ficamos pensando muito como fazer funcionar o sistema penitenciário para essas pessoas. Que nós vimos que o sistema penitenciário, até, vamos dizer assim, eu não estou falando nos seus erros, nos seus exageros dos seus erros, mas nas suas tentativas de acerto, né? Estou falando até porque existem muitas pessoas boas dentro do sistema, buscando uma saída, desesperadamente. Mas o próprio sistema, ele massifica e ele reafirma a condição de invisível, quando ele trata como massa. Então, quando você começa a tratar um grupo como uma massa, e você estabelece, todo mundo toma banho em tal horário, todo mundo come isso,
todo mundo usa isso, ninguém pode isso. Você anula toda a subjetividade, você mortifica. Então, aquelas pessoas, e eu ouvi várias pessoas que disseram assim: moças, eu fiz tudo para ser presa, porque era a única saída que havia para mim. Ou eu ia para a cadeia, e aí eu poderia ter uma outra chance, ou eu morria no tráfico, no crack. Então, esse é um grande impasse que eu vejo. Essas pessoas buscam na cadeia uma forma de escapar dessa invisibilidade, desse lugar de resto. Quando chegam à cadeia, é reforçado esse lugar de resto, mesmo nas suas melhores tentativas de acerto. Então, aí que eu vejo que nós temos que eu fico pensando, né, me perguntando, e aí? Né, como fazer diferente? Que a Elizabeth hoje trouxe sobre a questão do terrorismo, e eu pensei a mesma coisa. Fazer o mesmo, mas de forma diferente. Como poder quebrar essa invisibilidade, essa mortificação que essas pessoas se encontram? Então, Roncalli, em primeiro lugar, eu queria me solidarizar com você por conta desse processo aqui que você responde. Alô, oi. E porque a gente sabia, né, já há muito tempo, da situação do Espírito Santo, né? Pessoas vivendo presas em containers e também sabendo da situação do país, em que o próprio Supremo, recentemente, não foi nem na tua época, lá atrás, né, já era caótica, já era uma situação difícil, e recentemente o Supremo decretou, né, que o país vivia em estado de coisas inconstitucionais no sistema prisional. Então isso reflete bem aquilo que nós ainda hoje vivenciamos nesse mundo aí carcerário. Não mudou muita coisa. Alguns estados até melhoraram. Eu posso dizer que o Espírito Santo melhorou bastante durante todo o período. A gente conhece um pouco essa história. E o Maranhão, 2 anos, conseguiu fazer uma grande revolução nessa área. Fico contente porque isso mostra que é possível fazer alguma coisa. Tem jeito. E o jeito, eu acho que passa pela seriedade da gestão. Tá? Eu acho que passa por realmente se trabalhar de uma forma mais técnica, mais científica, né, que exclua os achismos. E a gente percebe, uma das coisas que a gente percebe claramente é que o Estado brasileiro é disfuncional. Ele parece que é feito para não funcionar mesmo. Eu não entendo como que o sistema penitenciário ele tem que criar vários subsistemas na saúde, no trabalho, na educação, isso, naquilo, outro, para fazer funcionar internamente quando você tem um Estado que tem todos esses aparelhos, né, que podem trabalhar dentro do sistema prisional. Você vê a questão do SUS. Por que o SUS não trabalha no território onde está a prisão para acolher aquelas pessoas que têm problema de saúde dentro do sistema prisional? Muito simples, não precisaria gastar um mundo de dinheiro para poder mexer com essas coisas através de um subsistema de saúde dentro do sistema prisional. Esse é só um ponto que eu queria destacar. Eu acho que você tem inteira razão quando fala sobre o superencarceramento e que a justiça faz parte dessa engrenagem. Eu tenho uma pontinha de orgulho. Há mais de 10 anos que eu tinha uma loucura para ver espalhar pelo Brasil inteiro a audiência de custódia. Eu já fazia isso em São Luís há mais de 10 anos. Aliás, desde a década de 90, nós tínhamos um exemplo que era uma juíza de Santa Luzia do Tite, chamada Oriana Gomes. Ela é muito conhecida do nosso estado, e a Oriana fazia essa apresentação do preso e chamava a pessoa para ser ouvida logo após a prisão. Criou inclusive, aliás, criaram contra ela um problema, o secretário de Segurança Pública processou ela, porque ela queria prender o delegado que não queria apresentar, etc.
Enfim, a partir de 2007 a gente pôde qualificar melhor essas audiências que a gente fazia e produzir estatísticas. Quantidade de presos, quantidade de soltos, quantidade de reincidências, gente. Fantástico. Reincidência cai lá para baixo, 3% de reincidência. Agora mesmo nós estamos fazendo a estatística nossa, agora desde 2004, quando a gente implantou de maneira pioneira no Brasil a audiência de custódia através do Tribunal de Justiça, e a gente tem hoje 14%, 16%, não é isso, de reincidência. E a gente sabe que no sistema prisional é 80%, 70%, vai por aí, porque a cultura, né, da prisão se encarrega de fazer o resto. Enfim, eu queria dizer que realmente é preciso que a gente trabalhe de uma maneira sistêmica. Não adianta, nós temos que cuidar da pessoa desde a porta de entrada no sistema de segurança pública até a saída na condição de egresso. Se a gente conseguir emendar ponta por ponta, se a gente puder construir um sistema aqui, uma rede que possa olhar todos os aspectos desse todo, e não só as pontas, não só alguns nós, essa rede tem que fortalecer todos os nós para garantir que realmente as pessoas se vejam dentro dessa rede enquanto participante de eixos, sub-eixos, e de temas, e de ações, enfim, eu queria finalmente dizer o seguinte, que eu acho que todos nós estamos vivendo uma época muito, muito interessante às avessas. Interessante do ponto de vista negativo. Eu me recordo, tem uma romancista francesa que escreveu um livro chamado O Réu Econômico, acho que muita gente aqui deve conhecer, e ela fala que até determinado ponto, né, a trilateral do passado, hoje as grandes corporações com os grandes mecanismos internacionais financeiros, eles trabalham a questão de como o capital deve se fortalecer. E eu fico preocupado porque ela falava assim, lá atrás havia uma exclusão social, mas daqui a algum tempo o mercado ele vai exigir a eliminação física, a eliminação da pessoa, não é mais a exclusão só, por si, a exclusão através da eliminação física. As pessoas que não tiverem competência para viver, vai ter que morrer, porque ela não é competente para viver no mundo. E aí, a outra questão, finalmente, aquilo que você coloca, onde nós vamos chegar? Isso vai, cada vez mais o neoliberalismo invade a competência do Estado, toma atribuições dele, se aposta no Estado. Eu estou vendo que cada vez mais uma parcela do Estado é dominada pela terceirização, pela iniciativa privada. E aí, para onde é que a gente está indo? Para um mundo corporativo, onde a justiça, a educação, o sistema de segurança, tudo vai ser construído a partir da iniciativa privada? O que é isso? Para onde a gente está caminhando? Essa é a grande pergunta que eu faço. Bom, aqui nós estamos reivindicando não só 3, mas 4 perguntas da... Sim. Então vamos fazer todas as perguntas depois. Depende de onde vai vestir. Né? Por mim, eu estou aqui exatamente à disposição. Pode ser? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, dando seguimento ao que o juiz Fernando falou e o que o doutor Ângelo falou, eu também acho que há uma diferença entre intenção e gesto. E muitas vezes a legislação fica na intenção. Eu estava comentando com a Renata agora, que hoje está no jornal, que o processo da Samarco foi arquivado. Aquele que matou 19 pessoas e destruiu o bioma, o meio ambiente do Espírito Santo, de Minas Gerais, o ecossistema de uma área toda foi arquivado porque o juiz entendeu que a gravação
autorizada ultrapassou o período autorizado. Então, por causa disso, detona o processo todo, que já está levando quase 2 anos, né? Muitos 2 anos vai levar. Então, eu digo isso porque eu várias vezes já falei com você, Ângelo, e falo com outras pessoas, sem parar, toda vez que se questiona isso, do deixar fazer, para não ter coragem, que o funcionário público tem que ter muita coragem, até para ser processado, para poder realizar o que tem que ser realizado. E eu, incontáveis vezes, você sabe disso, já coloquei a minha mão no fogo, porque você merece isso. Eu fico muito mobilizada quando se questiona alguma coisa e vem com essa história da legislação, da ONU, do não sei o quê. Bom, mas eu quero só fazer um comentáriozinho o mais rápido possível sobre o que a Ângela falou, e que também foi falado aqui, que há experiências que são positivas nos anos 60 e 50. Aqui no Rio de Janeiro, havia um complexo penitenciário que foi demolido há 2 anos, que era o da Rua Frei Caneca. E esse era um espaço, era um locus da primeira penitenciária da América Latina. Foi a Casa de Correção e, ao lado, a Casa de Detenção da Corte, ainda, em 1855. Bom, atualizando-se, né, isso tudo, nos anos 50 e 60, mesmo no começo da ditadura, a penitenciária Lemos Brito tinha grupos de teatro, tinha auditórios, a mulher do Getúlio frequentava, isso tem fotos. As senhoras da sociedade costuravam para os presos, conseguiam brindes ali na Rua da Alfândega para as festas dos presos. Tem retratos daquele auditório, que é o Almeida Matos, cheio de pessoas. Os presos montaram biblioteca, e aí diplomatas davam livros, montaram vários sistemas que interessavam a eles de trabalho, de alfaiataria. Tem preso que eu conheço que ainda hoje é alfaiate, porque aprendeu lá dentro, encadernação, etc. E uma das coisas que eles faziam era um festival de música de prisão, e também festival de poesia de prisão, e também festival de teatro. E os artistas iam lá. Roberto Carlos cantou nesse festival, vários atores, os jornalistas famosos, que hoje em dia são famosos, o Eni Ventura, o Cabral, vários deles iam e davam cursos de como escrever o jornalzinho deles. Quer dizer, essa porta de separação que é tão mortal hoje em dia, não existia. Ou seja, nem sempre foi assim. Essa degradação do próprio conceito de preso, ela vai e vem. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar é a questão da política, da influência a influência nefasta da política nas instituições do país, na escolha de quem é quem, de quem faz o quê, e inclusive dentro da penitenciária, da prisão, da instituição prisional. Falei muito depressa, mas é porque tenho aqui uma... Bom, eu sou Márcia Badaró, eu sou psicóloga do Sistema Prisional do Rio de Janeiro, atualmente aposentada. E durante 30 anos, na verdade foram 32 anos de trabalho no Sistema Prisional, eu percorri desde o manicômio, do antigo manicômio judiciário, unidades prisionais masculinas, femininas, cargos técnicos de gestão. E fui aluna da Renata na UERJ, e hoje eu integro a Secretaria Executiva do Fórum de Saúde do Sistema Prisional, que nós criamos aqui no Rio de Janeiro em 2011, né? E é desse lugar um pouco agora que eu queria fazer algumas colocações, porque
Ontem tivemos uma reunião, né, onde estavam lá vários representantes de várias instituições, uma reunião que foi coordenada pelo Ministério Público, pela promotora da segunda promotoria da tutela coletiva da capital, né, que é uma grande, que abarcou a questão da saúde do sistema prisional, e lá tinham representantes, a colega do Ministério da Saúde está aqui, Mariana, né? Marina, e estava o novo secretário de Saúde do Estado, do Rio, estavam representantes da Secretaria Municipal de Saúde, estavam representantes da SEAP, e qual foi a minha sensação, né? Ainda disse isso lá, até de uma certa forma bastante enfática, meio irritada, porque acompanho essa discussão da Política Nacional de Saúde no sistema prisional desde a sua, desde o seu nascimento lá em 2003. Martinho, a gente já se conhece desde essa época, enquanto era plano. E é lamentável dizer, né, que ainda hoje, 2017, a gente ainda estava discutindo ontem, como fazer para esta política funcionar, né? Continuamos com o problema das ambulâncias, não tem transporte para levar os presos para a assistência. Nós temos uma UPA absolutamente precária que não dá conta no complexo de Jericinó, né? Nós temos um problema grave hoje, que além da tuberculose, mas hoje mais grave ainda, é o problema dermatológico, uma epidemia de escabiose, de coisas muito sérias, feridas imensas. Então, assim, essa questão da superpopulação prisional, ela é extremamente grave. E eu, na minha visão, acho que a bola da vez hoje é o judiciário. Porque não é possível termos 41% de presos provisórios nesse país. Não é possível que as mulheres grávidas com seus filhos menores não sejam beneficiadas com a legislação, possam fazer a prisão domiciliar. A senhora Adriana Anselmo conseguiu, né? Mas e as outras que estão lá? Então, essa seletividade do judiciário é uma coisa muito grave, né? Eu, particularmente, participei, né, a convite do Dr. Sérgio Verani, enquanto ele era o desembargador Sérgio Verani, que era o presidente da EMERGE, na época, do curso de capacitação para os novos juízes. Eu, aqui, Tânia Coker, que é uma pessoa também bastante conhecida, médica, né, médica do sistema prisional, uma pesquisadora também. E alguns 2 anos depois encontrei com o Dr. Rubens Casara, que também faz parte do Fórum de Direitos Humanos da EMERGE, e perguntei sobre como tinha sido aquele curso, já que o Dr. Verani levou pessoas de outras áreas, da área de saúde, né? Eu, Tânia, e ele me disse: Márcia, lamentavelmente, os novos juízes acharam que aquilo que a gente falou não tinha nada a ver, porque aquilo estava fora do que... Você está entendendo? Então, a gente tem um problema de uma formação, né, do judiciário muito séria, que não dá conta e não estão interessados nessas questões. Então, hoje a gente tivemos discussões agora recentes sobre as audiências de custódia. E o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, e já está tendo uma pesquisa sobre isso, é que, lamentavelmente, as audiências de custódia não estão atendendo aquilo que a gente esperava que atendesse. No Rio, os juízes estão cumprindo burocraticamente e continuando a mandar prender. Então, nós temos hoje um problema grave no judiciário, né, que é esse absurdo de gente presa sem precisar estar presa. Então, exatamente, 41% está aí as estatísticas do CNJ, do DEPEN, né? Então,
Eu tenho caminhado por muitos lugares e acompanhado essa discussão em vários espaços, né? E ontem, assim, foi triste, né, a gente ver que uma Secretaria de Administração Penitenciária, uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria Municipal não conseguem se sentar para definir as coisas. O Rio de Janeiro não consegue implantar as equipes de atenção básica dentro das unidades prisionais. Hoje temos um problema grave no Rio de Janeiro? Temos, mas esse problema é anterior a esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Então, assim, quando você fala, Elizabeth, eu sou do tempo da Lemos, né, com todos esses festivais, né, nós tivemos de 2003 para cá um problema muito sério no Rio de Janeiro, e acredito que em outros estados, foi a militarização do sistema prisional. Então, quando você tem a militarização, né, as regras mudam, né? Nessa época, nós tínhamos defensores sendo diretores do DESIP, né? Tínhamos promotores, defensores, pessoal, juristas, sociólogos, psicólogos, juristas, enfim. Mas é um marco a militarização do sistema prisional. Mudou absolutamente toda a rotina em vários estados do país. Então, assim, é um problema de uma tal ordem, né, de uma complexidade. Aí, quando você fala a questão da construção de prisões, eu me questiono, porque quanto mais se construir prisão, mais vão produzir a clientela para ocupar esses espaços. Por que o judiciário não dá conta disso? Por que o judiciário não reduz isso? Então, o problema é muito, né? A gente fica desesperado. Ontem deu no RJTV de manhã 3 construções lá no complexo de Jericinó, lá no Miolão, que estão absolutamente abandonadas, né? Abandonadas, desgastadas pelo tempo, e estão lá. Enquanto isso, a unidade de Benfica foi toda reestruturada para receber os da Lava Jato. Isso, o Sérgio Cabral foi para lá, né? Então, assim, é um problema político de tal ordem que, às vezes, eu fico angustiada como é que a gente resolve um problema tão complexo dessa ordem. Então, eu queria passar a palavra ao professor Agostinho primeiro, depois ao doutor Ângelo, para que eles pudessem responder as questões, de modo que a gente tenha pelo menos 15 minutos de intervalo antes da próxima mesa, tá? Bom, a questão é de uma complexidade imensa, como ninguém desconhece aqui. E as questões que foram trazidas também, não é? Porque elas abarcam todo um amplo leque que precisa de toda uma análise, de toda uma reflexão. Eu, inclusive, sou leigo inteiramente nessa área, não é, do direito penitenciário, da questão do sistema prisional. Eu procurei trazer as coisas a partir de uma outra reflexão, da qual, de alguma forma, tudo isso é consequência. Mas não é só consequência daquilo, porque não dá para reduzir a criminalidade à questão da exclusão, da pobreza, etc. Evidentemente, por exemplo, não foi a penúria nem a exclusão que levou, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral a cometer todo esse conjunto, não é, de delitos do qual ele é acusado. Por enquanto, nós temos ainda que colocar o benefício da presunção de inocência, porque isso é um benefício do qual todo acusado não pode ser, digamos assim, desonerado. Mas, de toda forma, há todo um imenso, um volumoso conjunto, e não só essa pessoa que eu citei, todo um conjunto do chamado crime do colarinho branco, é outro departamento, digamos assim, é uma outra gênese, é uma outra espécie de gênese do delito, né? Mas em relação a isso aqui, porque eu acho que eu teria que falar no máximo uns 5 minutos para poder colocar alguma coisa. Eu também não sou da área do direito penal, embora me interesse muito por ela. Já cheguei até, quando eu comecei a dar aula na universidade, no Maranhão, a primeira turma que eu tive foi de direito penal,
e eu era muito interessado já desde estudante por esse ramo, eu sempre considerei, se não me engano já Carrara havia colocado essa questão, algum penalista me corrija se eu estiver errado, que é mais ou menos na seguinte perspectiva: o direito penal se constitui enquanto direito a partir do momento em que limites ao poder punitivo são estabelecidos. Porque antes desse momento, o que você tem é a absoluta desproporção. Não há propriamente um direito penal. Há um soberano absoluto, frequentemente divinizado, que ele ao mesmo tempo é o legislador, é o executor da lei, ele enfeixa em suas mãos tudo isso que hoje nós chamamos de executivo, legislativo e judiciário. E ele faz uma espécie de justiça salomônica. Ele decide ali na hora e a sua palavra como soberano é a lei. Não há uma norma de proporcionalidade. Nesse sentido, o próprio talião já é um avanço, porque o talião estabelece uma proporcionalidade entre a gravidade do delito e a dureza, não é, da pena. Então, eu creio que o direito penal se constitui enquanto direito, não como algo propriamente punitivo, porque isso já está antes dele, mas como algo que vai introduzir um limite ao poder punitivo do soberano, seja esse soberano organizado sob a forma de um Estado ou não. Eu acho que isso seria muito interessante se pensar por essa via, que é uma via que só se toma o direito penal como direito punitivo, sem negar este lado, colocar a questão do direito penal enquanto direito como aquele que traz o limite a esse chamado ius puniendi, não é, do soberano. Com isso aqui, eu apenas colocaria mais uma questão que vem tanto da Ângela Cassol como do Fernando Mendonça. Eu acho que está em todas, a Elizabeth Susequini, acho que todos trouxeram mais ou menos essa questão, que é a massificação. Isto de você ter 41% de uma população carcerária constituída por presos provisórios, a quantidade de mulheres, por exemplo, que estão cumprindo pena por tráfico de droga, por terem sido flagradas tentando entrar numa penitenciária com uma pequena quantidade de drogas para levar para o marido ou para alguém que está preso. A guerra, essa tal guerra às drogas, é algo absolutamente catastrófico. Inclusive, todo o fundamento disso você já vai encontrar no tempo da ditadura, que era um outro contexto, e muito por pressão dos Estados Unidos, no sentido de uma política de guerra às drogas, que mesmo lá, de alguma forma, você já encontra isso minimizado e atenuado. Vários estados americanos já têm, por exemplo, o uso recreativo da maconha como algo estabelecido, como algo legítimo, como algo legal. E, no entanto, nós aqui insistimos nesta luta, insistimos nesta guerra, que provoca essa guerra que se vê aí. A todo momento a linha vermelha vive sendo interditada, é tiroteio para lá, é tiroteio para cá. Quem tem a infelicidade de estar passando naquele momento corre o maior perigo de vida. A polícia e o bandido, eles acabam trocando tiros e as balas perdidas vão sobrando para quem está no entorno. E se trava uma guerra absolutamente insensata, que é responsável por uma imensa quantidade desse contingente de prisioneiros que estão aí, quando, se a perspectiva fosse outra, seria uma coisa muito mais interessante, uma coisa muito mais produtiva. Então, apesar de eu ter anotado várias coisas em cada um que fez a pergunta, eu não poderia me estender, porque tem a outra mesa, não é? Mas eu gostaria só de concluir dizendo o seguinte: eu tracei um perfil que, digamos, do qual o sistema prisional de alguma forma é consequência, não inteiramente, mas em grande parte, e o doutor Ângelo Roncalli, ele traz uma perspectiva de que algo pode ser feito, de que é possível fazer alguma coisa, mesmo nesse estado absolutamente deteriorado que nós temos, e todas as intervenções que vieram foram no sentido de que efetivamente alguma coisa pode ser feita.
Mas mesmo esse mínimo que pode ser feito encontra obstáculos institucionais, dentro do próprio judiciário, dentro do próprio sistema penal, encontra obstáculos gravíssimos no sentido de implementar pelo menos esse pouco que é possível fazer, para que, ainda que de longe, a tal função de ressocialização da pena, que é a concepção moderna de pena, é que a pena pode até ter algo da punição, mas o seu objetivo fundamental é a ressocialização, para que isso tenha pelo menos um vislumbre de alguma coisa que possa ter vigência. Bom, eu vou ser breve, mas eu queria fazer uma consideração. O doutor Elizabeth coloca, antigamente, qual era o nome que se dava às prisões? Pessoas ilustres. Não é verdade? Então, quando a senhora falou aí que, né, pessoas da sociedade frequentavam as prisões, levava a que também tivesse o nome das prisões de pessoas ilustres. Parece que era uma homenagem que se fazia àquela pessoa colocando o nome dela. Hoje, quem vai querer nome nas prisões? Né? Então, isso revela muito isso. A Ângela, quando fala dessa questão do controle, né, Ângela, que você falou de usar o uniforme, você falou uniforme, não sei se falou isso, é outro problema, Ângela. A gente, para mudar isso, tem que ter um elemento fundamental, que é a sociedade participando, para provocar o processo de mudança, não é? E a Márcia, né, falou da questão da militarização. Isso é um problema, porque hoje o servidor penitenciário, que não tem até hoje uma identidade, ele luta para ser polícia. Tem uma política, inclusive essa política, esse desejo foi homologado num congresso de segurança pública realizado há uns 4, 5 anos atrás. Não é isso? CONASP, se eu não me engano, teve um congresso, e lá uma das pautas era a criação da polícia penitenciária. E isso é muito grave, porque o sistema prisional hoje, ele é estruturado, não é bem a palavra, mas ele está focado na custódia, né? Manter a pessoa presa, não pode fugir de jeito nenhum. E aí o caráter punitivo fica latente, frequente. Quando você pensa, para você pensar o outro lado, você tem que inverter todo o processo. E aí, eu me lembro quando eu fui para o Espírito Santo, que eu assumi a secretaria, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu tinha 800 policiais trabalhando lá dentro, policiais militares. E como é que eu vou fazer? Ele não está subordinado à secretaria. Então eles faziam o que eles queriam. Eu digo, vou tirar. Aí copiei São Paulo. São Paulo criou lá o agente de custódia e escolta e vigilância, que é justamente para ter o braço armado do sistema, ser esse grupo de servidores que vai fazer muralha, que vai fazer escolta para o médico, para a justiça, para não ter problema de atraso, porque hoje é um empurra-empurra, não é? O juiz reclama, faltou, o preso não compareceu à audiência. Isso atrasa o processo do preso. Isso dá esses gargalos na justiça também, por conta das falhas do executivo. Mas aí o que acontecia? Olha só, o secretário de Justiça, né, o seu representante lá, que é o diretor do presídio, manda um nome lá para comparecer na audiência. Aí a polícia, que é outra estrutura, fala, não, hoje eu não posso não, hoje eu tenho que fazer ali uma desapropriação de terra, não tem como eu atender. E não leva. Então, lá no Espírito Santo, eu falei, não, nós vamos criar um único sistema. É aqui que vai transportar, é aqui que vai fazer escolta, é aqui que vai levar para o cemitério quando morreu a família do preso, é que vai levar para o médico. E aí, criamos essas duas carreiras. Mas, gente, sair da secretaria, primeira medida, unificar. Então, hoje é um só. Até usar o nome daqui, inspetor penitenciário. Inspetor penitenciário. E o que é pior, todo mundo agora só pensa em custódia e todo mundo só quer andar armado. Então lá no Espírito Santo os agentes andam armados. É isso, Vanelli? Armado? Hein? Não, na rua e também dentro em alguns espaços estão lá armados, né? Então reforçou o caráter punitivo, porque a minha ideia era que o preso, o agente que trabalhava diretamente com o preso, esse não usasse arma, esse não tivesse outra formação,
outro papel, exatamente, fosse o facilitador, aquela pessoa que vai dialogar com aquela pessoa. Quando ele já se coloca, né, do ponto de vista da arma, do colete, que lá a briga é por ter o colete preto, né, o colete à prova de bala, quando anda na rua parece um Rambo, né? Parece Rambo, não sei, carro, sirene ligada, não sei o que, um negócio. Nós estamos distorcendo o sistema. E aí eu concordo com você. E com relação à saúde, a minha esperança, quando a gente começou a discutir, porque essa questão do Programa Nacional de Saúde, ele surgiu a partir da AIDS, da DST-AIDS. Eu me lembro que em 92, eu era diretor da FUNAP, lá em Brasília, e o Ministério da Saúde chegou lá um dia na Secretaria de Saúde e falou: olha, nós temos um recurso para aplicar na prevenção de presos, índios e prostitutas, se eu não me engano. E aí precisa de algum presídio que queira fazer aceitar o programa. E eu me lembro que nós pegamos a secretária de saúde, fomos lá no secretário de segurança, era já no final da tarde, o projeto tinha que entregar no outro dia do Ministério da Saúde, para pedir autorização para eles. O senhor concorda? Ele falou: não, pode fazer, pode fazer. E aí o Ministério, então, repassou recurso, e nós começamos a fazer um trabalho de prevenção à AIDS. E fizemos um trabalho durante muito tempo lá no Distrito Federal, muito interessante, porque nós levamos o programa de DST para dentro do programa de educação. Então, o assunto era tratado com os presos diariamente dentro de sala de aula, no local de trabalho e tal. Só que aí, quando é um determinado dia, o preso, participando do programa, ele vendo os sintomas da doença, ele perguntou: tá, eu acho que eu estou com AIDS. E aí, o que é que vocês podem fazer por mim? E nós não podíamos fazer nada. Quer dizer, você fez o trabalho de prevenção, informou, mas você não tinha como atender. E aí fomos à Secretaria de Saúde novamente, e agora? Aí foi que criou um hospital para ser referência, para levar, para fazer testagem, para fazer o acolhimento. Era um problema sério, porque o agente penitenciário queria dar o resultado ao preso que ele estava com AIDS. Entendeu? Então não tinha nem pena nem dó, era para ele chegar e dizer: a gente teve que fazer um trabalho. A distribuição da camisinha, gente, era o agente penitenciário que queria fazer. Eu digo: não vai ter preso com camisinha, porque eles não vão dar, até convencer que era o próprio preso que ia distribuir. Vai ter comércio? Vai. Sumiu uma quantidade grande de camisinha no início, mas depois deu certo. Aí foi a partir daí que a gente falou: não, mas tem que criar um programa. Quando eu fui para o Ministério, eu falei: agora. Nós fomos lá no Ministério conversar sobre isso. E eu fico muito triste, porque é o seguinte: a Márcia falou que está tendo uma epidemia aqui de doença de pele. A mesma coisa do Distrito Federal. Agora, lá no Distrito Federal tem mais de 3 mil presos com problema de pele. E eu participei de uma reunião, porque eu também sou membro do Conselho de Direitos Humanos, lá do Distrito Federal. E aí, nessa reunião, eu fiquei muito triste pelo seguinte: as pessoas ficaram tentando uma culpar as outras, né? Quem é o culpado? E eu digo: mas gente, a gente precisava discutir o que é que a gente pode fazer, né? Porque o pessoal da saúde dizia o seguinte, estava lá o representante, até o coordenador do Programa Nacional estava lá. Ele reclamou da Secretaria de Saúde porque repassou recurso, não sei o que, não aconteceu. Mas isso aí não vai resolver, essa discussão agora não vai resolver. Eu quero saber o que vai fazer de imediato. Medida simples: banho de sol, garantir o banho de sol. Garantir o banho de sol de 2 horas. Aí o pessoal do sistema falou: não dá. Eu tenho hoje lá, acho que 16 mil presos, não sei o quê. Não, está superlotado, não tenho condição. Mas isso tem que ser feito. Se não der banho de sol, essa coisa vai piorar. Uma coisa simples: lavar roupa. Lavar roupa na lavanderia. Ah, mas o presidente não tem condição de construir. Gente, pelo amor de Deus, compra aí 10 máquinas. Quanto é que custa 10 máquinas de lavar? Vai custar aí 15, 20 mil reais. Será que o Estado é incapaz de comprar 10 máquinas de lavar roupa e colocar no presídio e lavar a roupa do preso de forma adequada? Ah, não pode porque não tem instalação, não tem isso, não tem aquilo. Ah, o médico tem que atender. Aí a médica do sistema se recusa a atender, ela quer atender no consultório. Ela explica por quê. Porque ela falou que ela quer fazer os registros. Mas só que para tirar o preso da cela, para levar para o consultório,
não dá para fazer com todo mundo, então ela teria que ir lá para o local, e ela não quer ir, e ela, questão de segurança, e também por questão da rotina dela de trabalho, aí cria um impasse. Aí eu digo, mas vem cá, não dá para chamar as universidades, pegar alunos que já estão aí se formando em medicina, Brasília tem escola pública de medicina, será que não dá para ir lá chamar a Católica, a Universidade Católica, na Universidade de Brasília, será que não dá para ir para lá, juntar os profissionais, fazer um mutirão lá e atender essas pessoas? E a discussão estava no sabonete, que é, né, da escabiose e não sei o quê, e olha, e nós saímos da reunião sem nenhuma solução para o problema, nenhum encaminhamento, né? Então é isso que eu queria colocar. Bom, gente, é uma fala muito cativante a do Dr. Ângelo, do professor Agostinho, as questões da Márcia, da Elizabeth, do Ricardo, da Ângela também, né? Muito interessantes serem discutidas. Espero que a gente possa continuar, né, debatendo e apresentando informações sobre esse assunto na próxima mesa, com a presença da professora Mariana, da professora Renata e do psicanalista Romildo Barros, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos antes de continuar? Pode ser? Bom, palmas, né? Obrigado mesmo, viu? Acho que vocês fizeram boa dupla.